bem-vindo ao Era Uma Vez na Europa. Você sabia que muitas tradições natalinas foram popularizadas pela realeza? De perus e biscoitos a árvores de Natal e cartões, várias celebrações modernas têm um toque real. No vídeo de hoje, saiba como a monarquia ajudou a moldar o Natal que conhecemos. O Natal reflete séculos de tradições e influências culturais, algumas da era vitoriana e outras ainda mais antigas. Nas culturas escandinavas, o Yule marcava o solstício de inverno com banquetes, contos e a queima de um tronco de Yule, para simbolizar o calor, proteção e o retorno de dias longos. As casas eram decoradas com azevinhos e galhos para representar resiliência e vida em meio ao frio do inverno. Com a expansão do cristianismo, os líderes da igreja buscaram integrar práticas pagãs às celebrações cristãs. No século IV, o nascimento de Cristo passou a ser comemorado em 25 de dezembro e incluía banquetes comunitários, peças de teatro e wassailing, que envolvia canções e a partilha de bebidas temperadas para atrair boa sorte. Os hábitos antigos tinham o objetivo de trazer luz, alegria, espírito de união e esperança para os períodos escuros do ano, o que não é muito diferente do Natal atual. A realeza britânica desempenhou um papel essencial na popularização e reinvenção das celebrações natalinas. Antes do reinado da Rainha Victoria, incontáveis tradições foram abandonadas e o Natal inglês havia perdido parte da importância, especialmente durante o período puritano do século XVII. Foi graças à família real que as festas de fim de ano voltaram a ser motivo de grandes festividades repletas de simbolismos. Para assistir ao vídeo sobre como cada família real celebra o Natal, é só clicar no card ou no link na descrição. As árvores de Natal têm origens germânicas e chegaram à Inglaterra no final do século XVIII, trazidas pela rainha Charlotte, esposa de George III. A rainha, nascida na Alemanha, cresceu em meio à cultura germânica e, em 1800, organizou uma festa de Natal para os filhos de aristocratas e membros da corte. O centro das atenções foi um teixo enfeitado com frutas, velas e presentes pendurados nos galhos. Os teixos estavam associados à eternidade e a decoração com velas e alimentos representava generosidade e esperança. A festa foi um sucesso, porém o costume permaneceu restrito às elites por décadas. O príncipe Albert, também de origem alemã, fez questão de compartilhá-lo com o mundo. Em 1848, a revista Illustrated London News publicou uma ilustração que retratava a rainha Victoria, o príncipe Albert e os filhos reunidos em torno de uma árvore decorada com velas, adornos e presentinhos. A publicação teve um impacto imediato. Inspiradas pela família real, as famílias inglesas adotaram a árvore de Natal em suas próprias casas. A prática se espalhou rapidamente pelo Reino Unido e depois para outros países. As primeiras eram adornadas com ornamentos caseiros, fitas, velas e materiais naturais, entre eles pinhas e nozes. Enfeites de vidro importados da Alemanha adicionaram cores vibrantes e a invenção das luzes elétricas possibilitou a substituição das velas. A tradição de instalar árvores de Natal em praças públicas foi popularizada na Alemanha pelos monarcas germânicos e levada ao mundo por Albert e Victoria. A atuação da realeza não parou por aí. A exemplo das velas, a utilização de plantas como azevinho, visco e era remontam a tradições pagãs escandinavas, símbolos de renovação, proteção e a promessa da primavera.
Os vitorianos abraçaram esses elementos naturais amados pela rainha Victoria e teceram guirlandas, coroas de flores e arranjos de mesa. As favoritas eram as bagas vermelhas brilhantes e as folhas verdes do azevinho. Foi nesse momento que o vermelho e o verde se tornaram as cores tradicionais do Natal. As festividades natalinas demoraram anos para tomar forma. O rei Alfred, o Grande, viu na data uma oportunidade para uma pausa comunitária no trabalho. Inspirado pelos costumes da corte francesa, o rei emitiu leis garantindo a todos os trabalhadores, exceto os essenciais, um feriado do dia de Natal até a 12ª noite, os 12 dias da famosa canção natalina. Os séculos seguintes foram de consolidação. Embora contassem com eventos diferentes, as danças, bailes, peças de teatro e principalmente os banquetes eram pontos em comum. Na era Tudor, além de vários pratos típicos, o açúcar, um item caríssimo, era usado para criar esculturas comestíveis de castelos, animais e taças. O governo puritano do século XVII considerava o Natal algo frívolo e antibíblico e proibiu completamente as celebrações, que voltaram de maneira discreta no período georgiano, com refeições simples, reuniões familiares e comparecimento à igreja, em vez de comemorações em larga escala. Os banquetes voltaram com força total na era vitoriana e a realeza teve grande impacto na definição do que se tornaria o prato principal moderno. Antes do século XIX, o ganso era a escolha comum. No entanto, a família real elegeu o peru como destaque do jantar natalino, um antigo artigo de luxo da corte de Henry VIII. A proposta foi rapidamente implementada pela aristocracia e pela classe média emergente, graças à Revolução Industrial, que facilitou o transporte de alimentos. A tendência logo chegou e se estabeleceu no continente americano. Outra parte crucial da ceia era o pudim de Natal referenciado por Dickens em Os Fantasmas de Scrooge. O mingau de ameixa medieval evoluiu para a sobremesa de frutas secas, sebo e especiarias cozidos a vapor. Pães de gengibre e bolos elaborados exibiam designs festivos, estrelas ou anjos com glacê colorido. O bolo de frutas, com frutas secas e nozes, passou a ser outro elemento indispensável. A criação do glacê permitiu o desenvolvimento dos biscoitos de Natal. As massas de receita alemã eram simples itens de confeitaria, mas na década de 1840, Tom Smith os expandiu para incluir uma surpresa dentro, antes das icônicas decorações coloridas. Longe dos salgados e doces, a era vitoriana viu o resgate dos corais natalinos que haviam caído no esquecimento. Muitas músicas tradicionais foram adaptadas e publicadas em coletâneas. Diversos grupos de corais surgiram e performaram em eventos reais, locais públicos ou de casa em casa, costume comum no hemisfério norte. A troca de presentes é bem antiga. Na Idade Média, reis e nobres europeus tinham o hábito de distribuir esmolas e alimentos aos menos favorecidos no Natal, um gesto de caridade adotado pela maioria das monarquias, que realizam doações anuais até hoje. Os anglo-saxões marcavam os 12 dias de Natal com jejum, vigílias, orações e atos de caridade. Na corte Tudor, a rainha Elizabeth recebia lembranças extravagantes no dia de Ano Novo e o valor de cada uma era cuidadosamente registrado. A ação de presentear funcionários, necessitados e crianças era uma prática fundamental no século XIX em várias monarquias. Na véspera de Natal, membros da realeza britânica se juntavam a cerca de 100 servos para distribuir recordações que iam de livros e roupas a
comida. Algo tão importante para a Rainha Victoria que acontecia antes que ela e o resto da família abrissem os próprios presentes ao redor da árvore na noite de 24 de dezembro. O primeiro cartão comercial de Natal foi criado em 1843 por Sir Henry Cole, um funcionário público britânico que teve a ideia de tornar as saudações mais simples e acessíveis. Era uma ilustração de uma família reunida ao redor da mesa com a inscrição "Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para você". A tiragem inicial foi de 1000 cards projetados pelo pintor John Horsley, coloridos à mão e vendidos por um shilling cada. Foi a Rainha Victoria quem enviou o primeiro, pouco após o lançamento. O sucesso instantâneo fez com que as ilustrações passassem a ter mensagens e designs únicos. Sem imaginar, Sir Henry e Victoria deram início a uma tradição que perdura até hoje, com milhões de cartões enviados anualmente ao redor do mundo. A realeza vitoriana, focada em transmitir uma imagem familiar idealizada, era o modelo perfeito para a sociedade. A Rainha Victoria e o Príncipe Albert simbolizavam o que havia de melhor nas celebrações natalinas, a mistura de espiritualidade, amor à família e alegria. Ilustrações e artigos mostraram tendências festivas, decorações, receitas e influenciaram o significado cultural e a maneira como as pessoas comemoram o feriado. A tradição do Sinterklaas, profundamente enraizada na cultura dos Países Baixos, tem origens na figura de São Nicolau, santo padroeiro das crianças, marinheiros e comerciantes, um bispo bondoso que entregava presentes para crianças bem comportadas. O costume foi levado para o continente americano no século XVII pelos colonos holandeses de Nova Amsterdã, que viria a se chamar Nova York. Ao longo do tempo, Sinterklaas, o nome holandês para São Nicolau, se transformou na figura de Santa Claus nos Estados Unidos. A família real valoriza e participa da preservação da cultura do Sinterklaas nos Países Baixos, comparecendo aos eventos anuais e apoiando iniciativas. O discurso de Natal, iniciado pelo rei George V em 1932, ultrapassou as fronteiras das monarquias e foi incorporado por líderes mundiais. Originalmente transmitido pelo rádio, o formato evoluiu com o tempo, alcançando a televisão e as plataformas digitais, o que ampliou o alcance e permitiu uma comunicação mais direta entre governantes e a população. Cada família real e cada líder tem a própria linguagem, mas usualmente são mensagens de esperança, votos de felicidade e reflexões sobre o ano que passou. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe o like e se inscreva no canal para mais vídeos sobre as famílias reais da Europa. Até a próxima!